E aí galera, hoje aqui a gente vai fazer uma fonte para Xbox a partir de uma fonte ATX de PC. O que acontece? Essa fonte aqui ela está queimada, o reparo dela acabou ficando inviável. É sempre bom tentar reparar a fonte original. Sempre melhor tentar primeiro o reparo da original. Essa fonte aqui ficou inviável porque ela acabou queimando esse CI. Eu tô sem esse CI aqui e no momento não compensa fazer o pedido dele. Então a gente vai fazer a conversão dessa fonte e é o que a gente vai aprender aqui nesse vídeo hoje. Certo? O que a gente precisa aqui para fazer isso? Precisa da fonte original, da fonte de PC e de uma outra pecinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é essa daqui. Deixa eu ver se pega um foco aqui. Essa aí é um BC548. Essa pecinha aqui é que vai fazer a mágica da fonte funcionar. Detalhe, esse projeto que eu vou botar para vocês aqui agora, ele faz a fonte de PC, a fonte ATX, funcionar igual a uma fonte de Xbox original. O que acontece? A fonte só vai ligar quando o videogame ligar. Quando o videogame desligar, a fonte vai desligar junto. Ou seja, ela não vai estar gerando consumo, não vai estar enviando energia desnecessária para o videogame o tempo todo. Ela só vai enviar energia quando o videogame precisar da energia. Em muitos lugares da internet vocês vão ver o pessoal falando que fonte convertida não é bom porque queima o videogame. Não queima, gente. Não queima porque a fonte de PC ela tem que entregar as voltagens corretas para o PC funcionar. Quais voltagens são essas? Tá aqui. Se não me engano, essa aqui é o 3.3. O vermelho é o 5 volts. O amarelo 12 volts. Terra. O roxo é o PS-ON. É o sinal de 5 volts que manda para o computador para fazer ligar. E o verde, se você aterra ele com preto, ele faz a fonte ligar. Então, a fonte de PC ela vai mandar as voltagens corretíssimas, assim como a fonte do Xbox, que trabalha com 12 e 5 volts. Fio vermelho aqui é 5, fio amarelo 12. Esse fio vermelho aqui, ele é quem gera o sinal do PS-ON, certo? Essa aqui é o sinal de ligar. Ela é quem vai dar o retorno. Quando você passar o dedo, ela vai informar para a fonte que ligou e ela vai dar basicamente um aterramento com preto, como se fosse nessa fonte aqui, o verde com preto. Nessas fontes aqui no caso, ela tem o cinza também, que o cinza aqui na ponta seria mais ou menos o mesmo que ligar um desses dois pinos, eu não lembro qual desses dois pinos com o aterramento. Ela vai dar praticamente a mesma coisa que esse pino aqui, só que esse aqui é um pino que, se não tiver ele na fonte original, ela não liga, mesmo tendo o sinal nesse daqui. Então, adaptação que eu fiz de uma fonte de Xbox 360 dentro de um PS3, eu tive que botar este sinal aqui junto com o fio preto, para quando tivesse o sinal do fio azul, a fonte ligasse. É um projeto bem mais complicado. Esse eu não consegui fazer vídeo, já é um pouco mais antigo, mas a gente vai conseguir fazer essa adaptação hoje. Por que eu faço essa adaptação? Deixa eu pegar bem aqui uma outra fonte para mostrar para vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo.
Eu faço essa adaptação para não utilizar esta fonte aqui. Essa aqui é uma fonte pirata de Xbox 360. Custa aí na média de uns R$80 na feira. Na internet você acha até de 40, 30 reais. O que acontece com essa fonte? Essa fonte aqui é uma bomba. Ela é praticamente uma bomba relógio. Se ela não queimar sozinha, ela queima seu videogame junto. O que acontece aqui? Nessa fonte aqui, como vocês podem ver, já foi retirado algumas pecinhas, porque tem algumas peças dela que a gente aproveita, tipo fusível. Nesse lugarzinho quadrado aqui ficaria o fusível dela. Porém, não tem varistor. Não tem varistor de segurança. Ou seja, se a energia passar e o fusível conseguir segurar, não vai ter varistor para dar retorno para queimar o fusível. Ou seja, vai continuar queimando para dentro. Outra questão, nesta fonte aqui, original, ela tem 2 transformadores. Algumas fontes mais novas tem transformador duplo. O que acontece? Esse aqui é um transformador de 5 volts e esse é um transformador de 12. Ou seja, as duas tensões elas já passam retificadas para dentro do videogame. Não vai ter oscilação muito grande, não vai ter superaquecimento. Já nesta fonte só tem o transformador de 12. Essas peças aqui, esses 2 capacitores e esse transistor é quem diminuem de 12 para 5. Em muitas dessas fontes pirata, essa peça aqui ela vai estar, olha, vamos ver se dá pra ver ali, ó, já está escuro. Por quê? Porque ela gera muito calor nesse processo. Ela gera tanto calor que ela chega a abrir. Ela para de funcionar e passa 12 volts direto por ela. E nisso queima os reguladores de tensão de 3.3, 1.2 ou 1.8 dependendo da placa, e chega a queimar até a KSB em alguns casos. Então foge dessa fonte aqui. Isso aqui é uma bomba. É querer perder o videogame com isso aqui. Então, pra gente não mexer com essa, eu nem conserto essas fontes aqui. Essa aqui a gente só pega o cabo dela, que é praticamente igual ao cabo dessa, para fazer fontes dessa. Que isso aqui realmente eu não conserto, eu não vendo, eu não recomendo. Isso aqui é uma bomba. Aí o povo fala: ah, mas a fonte de PC ela vai funcionar igual uma fonte dessa daqui? Negativo, vai funcionar como essa daqui. Na fonte de PC, quando a gente abrir, vocês vão ver, vão perceber que ela tem vários transformadores desse aqui, um para cada voltagem que a fonte utiliza. Então, a energia nessa fonte, ela sai já convertida certinha para o aparelho, para não ter falta de energia, não ter oscilação. Vai ter umas oscilaçõezinhas porque essa fonte é mais baratinha, mais comum. Mas de fonte de voltagens reais de marcas boas, ela não vai ter tanta oscilação, o ripple vai ser baixo, às vezes um pouco alto, mas não tanto quanto a dessa aqui. Mas para o que vamos fazer aqui para um Xbox 360, ela é perfeita. Então vou dar uma cortadinha no vídeo aqui agora e a gente já volta desmontando a fonte e começando o processo. Prontinho aqui, galera, fonte aberta. Como eu falei para vocês, vários trafos para fazer a regulagem certinho. É uma fonte que é desenvolvida para entregar a energia correta para o sistema funcionar, certo? Ela tem uma refrigeração melhor, claro, ela vai gerar mais calor por trabalhar com tensões diferentes, tem mais coisa o que gerar calor. Ela tem um sistema melhor de gerenciamento de energia
Essa daqui é desenvolvida muito boa, muito bem feita para o sistema do Xbox. Ela vai entregar energia perfeita. Um detalhe: a diferença entre a original e a pirata. Muitos vendedores vão falar para vocês: mas essa paralela, ela funciona muito bem, coisa e tal. O que acontece? Qual é a diferença de pirata para paralelo? Paralelo é quando a empresa que fabrica permite outra empresa fazer, certo? Não com a mesma qualidade da primeira linha, mas seria tipo uma segunda linha, certo? Essas fontes da Microsoft mesmo, do Xbox, não é a própria Xbox que faz, não é a Microsoft. Essa aqui no caso é uma Light On, mas tem da Chicon, tem da Ricon. Eu sei que tem mais ou menos 3 ou 4 fabricantes, mas todas originais, primeira linha. A Microsoft não permite fazer segunda linha. Então, essa daqui, ela não utiliza o projeto da fonte do Xbox. Por quê? Porque não foi permitido utilizar o projeto. Nenhuma empresa foi permitida. Então, o que eles fazem? Uma fonte pirata. Se não é permitido fazer pela principal, é pirata. Isso aqui parece que foi feito no quintal. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiramente nessa fonte? A gente vai pegar primeiro os fios que a gente vai utilizar. Vamos utilizar o roxo, que é os 5 volts do PS1. A gente vai utilizar ele. A gente corta ele, guarda para lá. O verde, sinal do power, a gente também vai precisar dele. Guarda ele para lá. Esses outros fios a gente pode retirar eles da placa. Basta a gente mover para um lado e para o outro que o fio arranca. Fio cinza a gente tira, fio marrom a gente também tira. Os fios laranjas de 3.3 a gente também vai retirar. A gente não precisa deles. O de 12 volts a gente precisa, a gente pega 2 fios. 2 fios porque um já bastaria, mas para não dar carga demais em uma única via, a gente pega 2 fios que fica melhor. O restante a gente pode retirar. Certo. O fio preto, a gente vai precisar dele para 2 ocasiões. Uma para dar o negativo, a gente pega 2 vias, e o outro para dar o sinal do power. Então a gente pega 3 fios. É bom sempre pegar um pouquinho mais para cima, gente. Depois a gente corta para quando a gente medir o tamanho certinho que a gente vai utilizar. O restante a gente também retira. E os outros a gente pode tirar tudo. A gente não utiliza fio vermelho, não utiliza fio azul, não utiliza laranja e nem o cinza. A gente vai utilizar somente o verde, o roxo, preto e amarelo. Prontinho. Os fios retirados. Certo? Aqui a gente ficou com o quê?
ficou com roxo, verde, 2 amarelos e 3 pretos. É só esses que a gente vai utilizar. Agora a gente vai retirar aqui o cabo da fonte original. Esse cabo ele é um pouquinho complicado de retirar em algumas fontes. Nessa aqui está sendo tranquilo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, mas é porque tá bem explicadinho. Certo? Fio retirado. A PCB da fonte a gente descarta ela. O que a gente vai utilizar mesmo é só aqui: vermelho, azul, preto e amarelo. O fio cinza a gente não utiliza ele nesse esquema, então a gente corta ele. Certo? Fio cinza retirado. Vai ficar somente o preto, amarelo, azul e vermelho. Vamos agora aqui para a parte da montagem. Eu peço desculpa aí pela filmagem. A câmera tá dando umas crachadas de vez em quando aqui e fica dando uns cortes repentinos na imagem. Até parei para dar uma olhada na filmagem aqui que já foi gravada. Tá dando uns cortezinhos, mas nada que prejudique aqui o vídeo. Então vamos lá. Primeiro vamos pegar aqui o amarelo. A gente deixa aqui uma quantidade mais ou menos desse tamanho aqui, não precisa mais que isso. A gente vai cortar aqui. Descascando as pontas, a gente vai juntar as pontas agora. Fio amarelo soldado, amarelo com amarelo. Agora a gente vai isolar essa parte. Fio amarelo isolado. O primeiro fio já está pronto. Agora a gente vai para o preto. A gente pega 2 fios do preto,
deixa um sobrando. A gente vai cortar mais ou menos o mesmo tamanho. E o mesmo processo. Isolar o fio preto. Sempre isolar com a fita bem apertadinha, que é para ela não escorregar e sempre ficar fixa no lugar. Pronto, dois já estão prontos. Agora a gente vai pro fio roxo. O fio roxo ele vai ser ligado no vermelho. Ele também é ligado direto, sem problemas. Opa, que a solda não pegou. Soldou. Às vezes tem alguns fios dessas fontes que elas são um pouco mais ruins para pegar solda, para poder estanhar. Mas a gente consegue fazer. Isolar também. Até aqui processo normal. Agora é que vem a parte diferente desse esquema, dessa montagem. O que acontece? Alguns que fazem essa fonte, mostram dela na internet. O que acontece? Eles esquecem desse fio azul aqui e pegam, simplesmente ligam o preto e o verde da fonte. Isso faz com que a fonte ligue no momento que você coloque o cabo de força nela. Colocou o cabo de força, a fonte vai ligar e vai estar mandando para o Xbox 12 e 5 volts direto, mesmo com o aparelho desligado. Neste caso sim, essa fonte vai queimar o aparelho. Com o tempo de uso vai sobrecarregar e vai queimar. Por quê? Está mandando 12 volts para uma placa desligada. Está mandando 12 volts para um aparelho que não está gerando consumo. Ou seja, está forçando o aparelho a consumir a energia que ele não precisa.
Tive que dar uma pausa aqui. Tive que atender um cliente ali. Bem, como eu falei, ligando esses dois fios direto, vai funcionar? Vai. Vai dar problema? Vai também. Porque 12 volts em um Xbox que não está consumindo nada, forçando o aparelho a consumir o que ele não precisa. Tanto que quando você liga esses dois fios, botou na tomada e ele está ligado no Xbox, o cooler do Xbox vai girar, mesmo o Xbox estando desligado. Ligou com a fonte ligada na tomada, a fonte já girando o cooler, ligou no aparelho, você vai dar um choque no aparelho e ele vai girar o cooler dele. Isso já é indicação de que está entrando 12 volts na linha de 12, com o aparelho desligado e a fonte mandando. Causa defeito também. Nesse esquema que a gente vai fazer, a fonte só vai ligar quando você apertar o botão ou passar o dedo no botão de ligar do Xbox. Existem outros esquemas na internet, vocês vão achar que usa relé, usa outras paradas, alguns usam até potenciômetro, nunca entendi para que, mas tem. No nosso caso, a gente vai utilizar somente o BC 548 ou 549, também serve. O que o BC ele vai fazer? Vou chegar aqui mais perto. Como vocês podem ver, o BC ele tem 3 pernas. Vou abrir aqui que eu vou usar ele aberto. O que a gente vai fazer? O BC ele funciona, para ficar mais simples de entender, ele seria um chaveador. A gente vai colocar nessa perna do meio Tive que cortar o vídeo aqui que a câmera perdeu o foco. Vamos voltar aqui à explicação. Na perna do meio do BC, a gente vai colocar o fio azul do cabo do Xbox. Ela vai aqui. Como é que ele funciona? Quando ele recebe tensão na perna do meio, ele chaveia essa perna com essa perna, ou seja, passa daqui para cá. Então, recebeu energia aqui no meio, o fio verde da fonte vai na perna de cá e o fio preto do lado de cá, ou tanto faz, não importa a posição. Ou seja, ele recebeu pelo cabo do Xbox aqui uma tensão que ele sabe que você passou o dedo no Xbox ou apertou o botão Power, ele vai receber tensão nessa do meio, então vai chavear a perna da esquerda com a perna da direita. E é essa a função que ele vai fazer. É essa peça aqui que é o nosso componente mágico, que vai fazer a fonte ligar somente quando o aparelho ligar. E da mesma forma desligar a fonte quando o aparelho desligar. Essa peça aqui vai fazer toda essa função. Ela trabalha em baixa tensão, então se vocês quiserem fazer um projeto com tensão bem mais alta, essa peça não vai aguentar. Mas como chaveador para essa nossa fonte aqui, ele funciona perfeitamente. A função dele vai ser 100%. A gente vai instalar ele aqui agora. Vocês vão acompanhar aí. Vamos lá. Pronto. Aqui tá. Cabo azul da fonte do Xbox, né? O cabo do Xbox. O cabo azul no meio.
A gente vai passar aqui com fita isolante, assim como fez aqui, mas o ideal seria com aqueles isolantes termorretrátil. Só que a gente está fazendo isso aqui para ficar um pouco mais rápido. É mais rápido passar a fita isolante do que ligar soprador para retrair o termorretrátil. Então a gente faz com a fita aqui, mais rápido. Dá para explicando enquanto a gente coloca. Certo? Isolado. Agora a gente vai colocar o fio verde. Agora o último fio, fio preto, o negativo. E tá pronto. A parte aqui de ligações, de solda, parte elétrica, tá feito. É bem simples, não tem tanta peça, gasto com isso, com aquilo. Nesse esquema aqui, eu não encontrei na internet. Eu já procurei. Quando eu comecei a trabalhar com videogames, eu procurei muito sobre isso aqui, eu vi o pessoal falando, mas todo o esquema que eu achava ou tinha algum regulador de tensão para mudar a eletricidade. Eu acho que é até para isso que serviu o potenciômetro. O pessoal usava o potenciômetro botando a voltagem certa. Claro, não vai ter amperagem, né? Não vai ter a corrente certa. E a maioria usa relé. Eu achei um que usava o BC, mas ele usava o BC no relé. E é um relé de 3 volts. Na minha região a gente não acha relé de 3 volts. Eu nem sei em que aparelho que usaria um relé de 3 volts. Então eu tive que montar esse esquema e estudando alguma peça que faria esse chaveamento, eu cheguei no mesmo BC que o pessoal usava no relé. Não precisa de relé, não precisa de potenciômetro, não precisa de regulador, somente do BC. Eu vou terminar de caprichar um pouco mais, ou nem tanto, eu só vou fazer a ligação ali agora e vamos testar ela já no outro Xbox para mostrar para vocês. Eu nem vou mexer nessa fiação, não vou deixar do mesmo jeito que tá, para vocês verem que não foi alterado nada, do jeito que vocês viram é o jeito que vai estar. Já voltamos ali no Xbox. Fonte aqui já para teste. Acabei tendo que fazer uma troca da fonte, porque aquela fonte que a gente estava montando foi o cliente que forneceu ela pra gente, porém a fonte estava com defeito. Depois que a gente montou, o videogame ligava, porém a fonte girava, ligava o videogame e desligava em seguida, porque a fonte estava variada. Então a gente trocou a fonte, uma nova aqui que a gente tem para vender. Tá aqui o BC. Então, troca realizada. Vocês podem ver o esquema é o mesmo. Não muda nada, só o que muda foi a fonte que a gente teve que trocar. Já está ligada aqui na tomada. Ó, como vocês podem ver aqui, o mesmo cabo está ligado no videogame. É o cabo dela, ligado no cabo HDMI. Vamos lá. Eu vou colocar aqui
para vocês poderem ver que o videogame vai ligar. Ele não liga aqui porque eu tive que desligar a frente desse videogame, que é meu mesmo, porque ele tem aquele probleminha do toque fantasma. E aqui o cooler. Vocês vão perceber que quando o videogame ligar, vai ligar o cooler junto. Certo? O videogame ligou, fonte ligou. E temos imagem, videogame funcionando, a fonte aguenta. A fonte anterior estava com avaria, ela estava com uma baixa eficiência, estava mais fraca, mas essa aqui está perfeita. Agora eu vou desligar o videogame e vocês vão perceber que ele vai desligar junto. Ele vai passar um tempinho aqui piscando a luzinha para poder esfriar. Desligou o videogame, desligou a fonte. Certo? Funciona assim como a original. Caso vocês me perguntem, mas e fonte para Xbox One, modelo FAT? Eu não vou fazer vídeo porque é o mesmo esquema. É o mesmo esquema, BC, fio amarelo, vermelho, quer dizer, amarelo da fonte, verde, preto e o roxo. É o mesmo esquema, não muda nada e o BC. O que vai mudar é a fonte. Essa aqui é uma fonte que a gente chama de nominal, ela não é uma fonte real. Ela é uma fonte de wattagem variável, digamos assim. Ela não tem... como é que eu falaria? Ela não é obrigada a ter a eficiência que ela diz que tem. Isso aqui é uma fonte barata, uma fonte de R$50, digamos, ela é bem barata. Então, essa daqui, se não me engano, deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Aqui. Ela é de 200 watts. Claro, ela não vai chegar a essa potência toda de 200 watts. Mas a gente não precisa de tudo isso. O Xbox 360 ele vai consumir uns 150, 170 watts. O Slim e o Super Slim. O Fat ele consome mais. Mas os 200 watts ainda vai ajudar. Ainda vai estar dentro do limite. É bom para o Fat, para o 360 Fat, uma fonte de 300, 350. Porque o Fat ele consome até 240, os modelos mais antigos. Mas pro One, a gente precisaria de uma fonte real de pelo menos uns 400 watts. Porque eu já fiz com fonte de wattagem menor, de potência menor. Eu fiz com a fonte real de 350. Funcionou bem, mas é recomendado a de 400. Eu fiz com a de 250 watts real e ele não aguentou. Por quê? Em alguns testes que eu fiz aqui, com fontes, eu não tenho equipamento para testar a wattagem de equipamento, consumo, mas com a fonte 250 que eu fiz, 250 real, fonte real, fonte aí de R$150 mais ou menos. O Xbox One não aguentou, ele estourou esses capacitores aqui, não aguentou. Com fonte de 350 nunca me deu problema, mas eu prefiro fazer com a de 400. É uma fonte mais cara. Eu só faço quando o cliente me traz a fonte, porque nesse caso compensaria mais uma fonte original, que vai sair aí uns R$400 mais ou menos, uma fonte original do One. Mas se o cliente já tem, ele não vai gastar com a fonte original, com a fonte de wattagem real, então eu faço para o cliente, mas eu vender a fonte para o One eu não faço. Então se você tem uma fonte de 350, 400 watts real e quer fazer para o seu One, o esquema é o mesmo, certo? O esquema é o mesmo, mas com essas fontes menores não dá certo. Então, gente, é isso aí, funcionando belezinha. Acabei tendo que trocar a fonte para o cliente. Vou passar para o cliente isso também, né? Vai ficar mais caro, mas é isso aí. Até mais. Quem gostou aí, curte, compartilha o vídeo, comenta
Se inscreve no canal. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, gente. Eu vou responder. Certo? Até o próximo vídeo. Falou!